Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pela presença do Senhor aqui nessa noite. Abramos nossas Bíblias em Josué 14. Josué 14, a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo 6. Quando nos foi dada a oportunidade, o Senhor já estava falando uma palavra aos nossos corações. E eu pedi confirmação ao Senhor se seria essa palavra para trazer para a sua igreja. E o Senhor falou cada vez mais e cada vez mais. E até estudando essa palavra, como o Senhor falava comigo. Então, irmãos, fique atento para o que o Senhor tem para ti nessa noite, tem para mim, tem para a sua igreja nessa noite. Josué 14, a partir do versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor o disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome do Hebrom Criate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou das guerras. Pai querido e Pai amado, continua falando com a sua igreja nesta noite. A igreja é sua, Senhor, que possamos diminuir e o Senhor crescer aqui neste lugar. Fala conforme lhe apraz, ó Senhor. Fala tudo aquilo que o Senhor deseja falar nesta noite. Abra o nosso entendimento e o nosso raciocínio para entender aquilo que o Senhor quer falar. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Inicialmente, irmãos, vamos relembrar um pouquinho aqui da história. Uma história bem conhecida, sei que muitos têm o entendimento dessa história. Para chegarmos ao contexto em que nós lemos. Nós vamos ver lá que em Números, Deus manda Moisés enviar 12 espias para a terra de Canaã, que era a terra prometida, para obter informações sobre aquela terra, sobre aquele lugar, quais os povos que moravam ali, o que dava naquela terra, o que tinha naquela terra. E por que eram 12 espias? Porque cada um era um representante da tribo de Israel. Então cada um serviria como os olhos da tribo de Israel ali na terra de Canaã, ali na terra da promessa. E aí nós vamos ver que os 12 espias foram ali para a terra de Canaã, para a terra da promessa, ficaram ali por 40 dias. E quando voltaram, trouxeram um relatório a Moisés e ao povo. E aí, como nós bem sabemos, muitos de nós aqui sabemos, que 10 daqueles espias trouxeram um relatório negativo. 10 daqueles espias chegaram para Moisés: olha, Moisés, realmente a terra é muito boa. Lá mana leite, lá mana mel. Olha, mas lá tem um povo muito poderoso, um povo muito forte.
e que nós não conseguiremos vencer esse povo. Aquele povo é forte, aquela terra consome os seus moradores. Então aqueles 10 espias infamaram a terra. E ainda em Números 13:33 eles vão dizer: olha, Moisés, ali tem gigantes, ali tem os filhos de Anak. Moisés, nós éramos para ele, aos nossos olhos, como gafanhotos. E eles eram, e para eles também, eles nos viam como gafanhotos, tanto aos nossos olhos, como aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. E aqui nesse ponto eu já gostaria de chamar a sua atenção. Nós vamos ver que os 10 espias se viam ali como o quê? Como gafanhotos, ou seja, criaturas insignificantes perante os seus inimigos. Eles se enxergavam de forma errada. Eles se enxergavam conforme as circunstâncias daquele local em que eles olhavam. Eles não se enxergavam conforme a promessa, aquilo que Deus havia prometido. Eles não tinham o olhar de Deus, o olhar de misericórdia, o olhar de graça sobre a vida deles. Não. Eles se enxergavam como se fossem derrotados mesmo. Antes mesmo de partir para a luta, eles já se enxergavam como derrotados. E é interessante que a palavra desses 10 espias fizeram ali derreter o coração daquele povo. O povo ouviu aquilo tudo e ficou desesperado. Não, a gente não vai conseguir. Começou a se enxergar também como criaturas insignificantes perante os inimigos. Eles começaram a entender, viver controlados por aquilo que as pessoas achavam deles. Quantas pessoas estão vivendo controladas por aquilo que as pessoas acham delas? E não estão vivendo controladas, tendo entendimento do que é aquilo que Deus enxerga nelas. Mas, irmã Glaucia, o que Deus enxerga em mim? Você quer saber o que Deus enxerga em ti? Leia a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem todas as respostas, o que Ele vê de ti, o que Ele quer para a sua vida, todas as promessas estão aqui. Então aquele povo estava se enxergando insignificante. E quantas pessoas, por vezes, por ouvirem frases, quantas frases ruins, você nunca vai ser alguém, olha para a sua família não tem nada, a sua família é desestruturada, todo mundo está no vício, você vai para o vício também, todo mundo está na bebida, na prostituição, você vai também, porque você é uma sequência da sua família. Quantos que ouvindo isso, acreditam nisso? Quantas pessoas nós temos nos dias de hoje que ouvem esse tipo de palavra e acabam acreditando e se enxergando dessa maneira, recebendo esses rótulos, se vestindo desses rótulos, se achando fracassado, quando na verdade não deveria ser assim, quando deveria entender o que Deus tem para cada um de nós, o que Deus tem para cada um, o que é diferente. E é interessante, o que acontece? A falta de conhecimento, a falta de entendimento paralisa. Por que as pessoas se enxergam assim? Porque não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Oséias que o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. Então elas se enxergam assim, recebem esses rótulos e vestem esses rótulos, e quem se enxerga errado, vive uma vida errada. E como vive uma vida errada, é um grande candidato de não receber as promessas de Deus porque não acredita. Como aqueles 10 espias não acreditaram. Mude o seu modo de entender a sua vida hoje. Passe a entender que a sua vida é controlada por Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Entenda aquilo que Deus tem para você. E é interessante que esses 10 espias ainda vão falar assim, olha, aos nossos olhos éramos como gafanhotos, mas aos olhos deles também. Eu não leio aqui na Bíblia em que em algum momento eles perguntaram, olha aí, Anaquins, como é que vocês nos veem? Não, eles não perguntaram, porque eles já entenderam como eles se enxergavam de forma errada, eles entenderam que todo mundo os via dessa maneira. Quebre esse jugo hoje, meu querido. Mude isso na sua vida hoje. Se enxergue como a noiva de Cristo. Se enxergue como aquele que tem que fazer a diferença. Se enxergue aquele que foi escolhido, que foi chamado. Valorize isso na sua vida. Não se ache que, eu sou qualquer um, eu não vou conseguir. Repreenda palavras de maldição na sua vida.
Eu sempre falo isso com os adolescentes. Quando alguém virar para você, você não presta, você nada. Às vezes você fica sem graça de repreender a pessoa na cara dela, mas chega no pensamento, está repreendido. Porque eu sei aquele quem me chamou. E aí, voltando lá para o nosso contexto, aqueles 10 espias fizeram ali derreter o coração daquele povo. E como nós bem sabemos, somente 2 espias, Josué e Calebe, tinham uma palavra boa, um relatório positivo. Eles tentaram animar o povo, olha, lá tem gigante, lá tem de tudo. Mas quem prometeu é fiel para cumprir, nosso Deus será conosco. Eu creio nessa promessa, vamos lá, vamos vencer, vamos conquistar aquela terra. Mas o povo preferiu ouvir a maioria. Preferiu dar descrédito, preferiu seguir a infidelidade. E aí quando nós olhamos para Josué e Calebe, qual diferença Josué e Calebe tinha de toda uma nação? Era o mesmo Deus, a mesma promessa, os mesmos gigantes. Mas a diferença é que Josué e Calebe tinham fé no Deus do impossível, tinha fé naquele que prometeu, sabia que podia esperar o impossível daquele que prometeu. Qual o caminho que você vai escolher hoje? Vai escolher o caminho da infidelidade, seguir a maioria? Não, porque a maioria fala, porque a maioria está certa. Quem te disse? A maioria está aqui, ó, na palavra de Deus. Se tiver, beleza. Se não tiver, segue aquele que está de acordo com a palavra de Deus. O que você vai escolher? Você vai querer fazer a diferença ou você não vai querer fazer a diferença? E aí, voltando, nós vemos ali, Josué e Calebe tentaram, mas não conseguiram convencer o povo. E aí Deus manda um juízo sobre aquela geração. Fala que aquele povo, aquela primeira geração irá peregrinar no deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morra. Somente dessa geração teria acesso à terra prometida, Josué e Calebe. E aí Deus fala que haverá uma segunda geração. Essa segunda geração só entrará na terra também se decidir, porque Deus te promete, mas Ele não vai te obrigar a receber a promessa. Você vai escolher, eu quero ser fiel a Deus para receber a promessa, ou prefiro o caminho da infidelidade e não receber a promessa? É uma escolha sua. E aí nós vemos que, e é interessante quando nós vamos estudando a história, que aquele povo estava em Cádiz Barneia, ou seja, eles estavam às portas da terra prometida. Mas por conta da infidelidade, eles receberam uma sentença de morte. Qual sentença você escolhe hoje? A Bíblia vai dizer, escolhe, pois, a vida. É interessante que tudo aquilo que Deus promete é bom, é agradável, porque a vontade dele é assim. Mas tem muitos que ainda estão insistindo no caminho da infidelidade, o qual o resultado é o caminho de morte. Não tem outro resultado, o resultado é o caminho de morte. E aí a segunda geração, quando a gente olha para a segunda geração, ela decidiu entrar na terra. Então eles guerrearam com aqueles habitantes que estavam ali. Eles conquistaram aquela terra. A terra descansou da guerra. Havia sim alguns focos ainda de resistência na terra, mas esses focos seriam combatidos pelas próprias tribos, de acordo com as suas posses. E aí passaram 45 anos. Quando Josué está lá fazendo a distribuição da terra, tirando sorte para ver quem vai ficar com qual parte, vem Calebe. Vem Calebe com todo respeito, reivindicar a terra dele. E aí Calebe fala para Josué, Josué, você lembra o que Deus nos prometeu? Josué, lembra o que Deus prometeu para mim, Josué? O Hebrom é meu, Josué. Não adianta tirar sorte não, porque o Hebrom é meu, Josué. Josué, passaram-se 45 anos. Hoje eu tenho 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor. Eu tenho a mesma força daquela época, Josué. E eu sei que ainda tem anaquins ali naquele lugar, mas como Deus prometeu, nós vamos conquistar a terra da promessa. Então ali Calebe reivindica. E aí Josué concede a terra a Calebe, o abençoa, dá a terra de Hebrom por herança.
Mas agora eu quero te chamar a atenção para um ponto um pouquinho antes. Vamos refletir em um ponto um pouquinho antes. Quando Deus vem com juízo para aquela nação, para aquela geração, quando Deus determina que eles vão ter que ficar 40 anos peregrinando ali pelo deserto, sofrendo ali pelo deserto. Imaginem a cabeça de Josué e Calebe. Para refletir em Josué e Calebe. Josué e Calebe foram fiéis a Deus. Chegaram com relatório positivo, animaram o povo, mas eles também teriam que passar pelos 40 anos no deserto, por conta da infidelidade de todo um povo, de toda uma nação. Eles não tiveram culpa, mas eles também iriam passar por 40 anos no deserto. De repente, naquele momento, Josué olha para Calebe, e agora? Olha os nossos planos frustrados, os nossos sonhos interrompidos aqui. Vamos ter que passar por esse deserto também. Já parou para imaginar quantas vezes você passa por algum problema, sua vida vira de ponta cabeça, não por alguma atitude sua, mas por atitude de alguém que está próximo a você? Já parou para pensar nisso? Mas, em contrapartida, já parou para pensar também quantas atitudes você comete, quantas escolhas você faz errôneas e que atinge aqueles que estão próximos a você? Já parou para pensar nisso também? Porque tudo que a gente escolhe é uma opção. E aí, se eu escolho segundo a palavra de Deus, eu tenho reflexo positivo. Mas quando eu não escolho, os reflexos serão negativos. Já pararam para pensar nisso? Muitas pessoas dizem, eu pago os meus boletos, ninguém tem a ver com a minha vida, né? Isso é a frase do momento. Ninguém tem a ver com a minha vida, eu que pago os meus boletos. Não é bem assim não, meu querido. Tudo que você faz vai refletir na vida de alguém. Fique atento, porque tudo que você faz refletirá na vida de alguém. Eu canso de ouvir pessoas falando, eu amo tanto os meus pais são as melhores coisas da minha vida, eu não sei o que seria de mim sem os meus pais. Mas falam da boca para fora, porque as atitudes são diferentes. Escolhem caminhos errados, escolhem o caminho do vício, escolhem o caminho da prostituição, escolhe o caminho das drogas, do tráfico, escolhe o caminho do namoro errado, de um casamento errado. Quantas escolhas ruins. Então, quando você fala isso, mas escolhe esses caminhos errados, quem você vai atingir diretamente aos seus pais que você diz que tanto ama? Mude os seus conceitos. E a mesma coisa os pais. Quantos pais eu ouço falando, meus filhos são as melhores coisas que Deus colocou na minha vida. Oh, meu Deus. Mas se decidem por caminhos errados. Se decidem pelo caminho do adultério. Se decidem pelo caminho da traição. Se decidem pelo caminho, pela falta de entendimento no lar, pela falta de conversa, se decidem pelo divórcio e dizem que amam os seus filhos. Já reparou o reflexo disso na vida dos seus filhos? Os seus filhos estão absorvendo, estão se alimentando de tudo isso. Então, os nossos gestos não podem ser apenas de palavras, tem que ser de atitude. Temos que fazer a diferença. Ou seguimos a Deus, ou então estamos fora. Não adianta, não tem meio termo, não tem achismo. O caminho de Deus é reto. E aí nós vemos lá Josué e Calebe sendo atingidos pela decisão dos outros. Mas aí o que Deus? Aí nós vemos Deus dar uma válvula de escape. Nós vemos Deus dar uma saída. Deus dá uma promessa. Meu querido, sabe o que é uma promessa? Uma promessa é uma garantia de que alguém vai te dar algo lá no futuro, ou vai fazer algo por você lá no futuro. Sabe, é um encontro com você lá no futuro. Isso é uma promessa. Valorize isso. E aí nós vemos o que Deus fala. Olha, Josué, ser forte, ser valente, ser corajoso,
porque Josué, como sucessor de Moisés, ele que estava conduzindo o povo aqui nessa época, então Deus faz promessa a Josué, mas aí vindo aqui para Caleb, Deus faz uma promessa para Caleb: Caleb, porque você perseverou, porque você foi fiel, o Hebrom é seu, Caleb, fica tranquilo. O Hebrom é seu, Caleb, pode ficar tranquilo. E aí é como se eu visse Caleb, naquele momento, tendo o coração acalentado, sendo confortado pelo Senhor. Eu vou ter que passar assim esses anos todos no deserto com esse povo infiel, mas o Hebrom é meu, a promessa é minha, a minha herança está logo ali. Eu fico imaginando, é como se Deus falasse assim: Caleb, vai valer a pena, Caleb. Deus está falando para você aqui nessa noite que vai valer a pena. Vai passar no deserto, mas por mais que você ache que não fez nada, o deserto é necessário para te moldar para a promessa. Vai valer a pena, igreja. Vai valer a pena. E sabe, é como se eu visse também Deus falando para Caleb: olha, quando você levantar naquele dia mal, querendo desistir de tudo, lembre-se do Hebrom, lembre-se daquele lugar lindo e maravilhoso que você viu e é seu. Vai valer a pena, Caleb. E aí é interessante que Caleb tira os olhos, tira o foco de todas as outras coisas e passa a ter o foco na promessa. Não se distraia com as coisas do caminho. Tenha o foco na promessa, naquilo que Deus te prometeu. A partir do momento que nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, nós abraçamos as promessas que estão escritas em sua palavra. Se comprometa com essa promessa. Ele tem promessa para nos perdoar, para nos abençoar. E como já foi cantado aqui, meu querido, o choro dura uma noite, mas Ele promete que a alegria vem pela manhã. Aleluia! E é das principais promessas que tem nesse livro. Qual é, meus queridos? Nossa igreja, qual é a principal promessa que tem aqui? É que nós iremos morar no céu com Ele. Essa é a principal promessa. Então tenha o seu foco, o seu olhar voltado para a sua promessa. Quando você escolhe, opta em agarrar a sua promessa, você abre mão de todas as outras coisas que estão no caminho. Então você passa a se empenhar na sua promessa. E é interessante que quando Deus vai prometer o Hebrom ali para Caleb, Deus faz com que Caleb se desvincule do passado e olhe para o futuro. Desvincula do passado e olha para o futuro. Imagina que se Caleb vivesse ali naquele deserto murmurando e reclamando. Mas Caleb reuniu esforços para olhar para o futuro, para olhar para a promessa, para olhar para aquilo que Deus tem para ele. Não se prenda ao passado. Não fique preso ao passado. Perdoe. Perdoe, abençoe. Sabe por quê? Porque o perdão é uma vitória do futuro sobre o passado. Passou. Olhe para a promessa. Olha para aquilo que Deus te prometeu. Olha para a promessa, porque Ele tem mais para ti. E é interessante que ainda nós vamos olhar ali a vida de Caleb. Quantas coisas que o Senhor prometeu fez para ele a diferença. E aí quando começo a analisar ali, é como se Deus falasse assim: olha, Caleb, eu tenho uma promessa para você, o Hebrom, mas eu quero ver como é que você vai chegar lá no Hebrom. O meu encontro marcado no futuro com você, eu quero ver que tipo de homem vai chegar lá. Se vai ser um homem ressentido, murmurador, fraco, abatido, triste, reclamão. Caleb, entendam bem, Josué e Caleb ali passando no deserto, sendo moldado por Deus, sendo trabalhado por Deus para receber a promessa. E aí então eu quero ver, Caleb, como você vai chegar lá. E como nós lemos e como Caleb chega. Caleb é um exemplo para todos nós, como Caleb chega. Olha, eu já tenho 85 anos. Passaram 45 anos, mas eu tenho a mesma força.
Eu tenho o mesmo vigor de quando Deus me prometeu lá atrás. Eu tenho essa mesma força. E eu vou conquistar, nós vamos vencer esses anequins, porque o Senhor será conosco. Entenda uma coisa, meu querido, quando você tem uma promessa, você tem que estar qualificado para essa promessa. E a sua qualificação não é ficar em casa assistindo televisão, sei lá, fofocando da vida dos outros, seja o que for. A sua qualificação é estar preparado, se preparar diariamente para a sua promessa. Se alimentar dessa palavra, ler, orar, amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo, ajudar as pessoas necessitadas. Lembre-se, meu querido, porque a palavra de Deus vai dizer: eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se qualifique para a promessa. E quando eu falo promessa, eu falo num contexto geral. Eu falo tanto da sua salvação, de tudo aquilo que Deus propôs para você, e quantas outras promessas. Você quer ser o melhor aluno? Estude. Você quer ser o melhor profissional? Se dedique. Eu quero o emprego dos meus sonhos. Tá vendo televisão? Não vai ter. Eu quero o casamento dos meus sonhos. Tá só lá no Instagram? Não vai ter. É oração, é clamor a Deus, é dedicação. Tira tudo que está no caminho. Olhe para o seu Hebron, você tem uma promessa linda e maravilhosa. E é interessante, para nós fecharmos, irmãos, quando Caleb conquista ali a terra, ele ainda com tudo isso se entende dependente do Senhor, porque ele sabe que ainda tem anaquins ali naquele lugar, e que ele teria que vencer aqueles gigantes ali. E aí ele vai dizer: olha, o Senhor me fez, me conservou em vida até aqui, o Senhor será comigo lá para vencer aqueles anaquins. O que eu quero dizer com isso para você? Quando você estiver lá, recebeu a sua promessa, lembre-se que nunca foi você. Sempre foi Ele. Não foi de acordo com as suas forças, com a sua capacidade, com seus estudos, isso, aquilo, não. Sempre foi pela graça e misericórdia dEle. E não porque nós merecemos, mas é pela graça e pela sua misericórdia. E para concluir, meus irmãos, lembre-se das suas promessas. Lembre-se de tudo aquilo que Deus prometeu para você. Se agarre às suas promessas, dedique-se às suas promessas, trabalhe diariamente, se qualifique por elas, se enxergue como Deus te enxerga, tome decisões acertadas, faça escolhas acertadas conforme a palavra de Deus. E um detalhe, que é o mais importante, que faz toda a diferença: aqui não é o nosso mundo final. Aqui não é o nosso mundo final. Nós vivemos como peregrinos aqui nessa terra. A Bíblia vai dizer que ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Essa é a nossa principal promessa. Esteja preparado para receber essa promessa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.